Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigro e esse vídeo faz parte da nossa série A Ciência de Dados no Brasil, onde em 6 episódios eu vou mostrar para você como é o mercado brasileiro para a ciência de dados. E esse vídeo é o nosso episódio 3, onde eu vou mostrar qual é a média salarial de um cientista de dados. Então, se você quer saber quanto ganha um cientista de dados no final do mês, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver isso. Nesse vídeo eu trouxe 3 fontes de informação confiáveis para relatar para vocês a média salarial de um cientista de dados. Tentei trazer diferentes fontes para que a gente veja diferentes perspectivas, diferentes formas de mostrar essa informação e a gente tente encontrar a convergência dessas informações. A primeira fonte de dados é uma plataforma de busca de empregos chamada Glassdoor, que é basicamente um site de vagas de recrutamento. É um pouco diferente do LinkedIn. O LinkedIn tem mais um apelo social, então você pode criar o seu perfil, conectar com pessoas, publicar artigos ou fazer algum tipo de publicação, enquanto o Glassdoor é basicamente um mural de oferta de emprego, onde você faz o seu cadastro e você começa a aplicar para as vagas. E do outro lado, as empresas publicam essas vagas dentro do Glassdoor. O diferencial do Glassdoor é que para você acessar diferentes informações do mercado, você precisa fornecer algumas informações. Como assim, Meigro? Por exemplo, a plataforma pede que você identifique o seu salário mensal. Isso em todas as profissões, tá? E isso te dá acesso às informações das médias salariais de todos os profissionais que forneceram essa informação. Portanto, você tem acesso a gráficos dessa forma, que é um gráfico que mostra qual é a média salarial de um cientista de dados no Brasil. Então esse gráfico mostra que um cientista de dados no Brasil ganha R$ 7.469 por mês. Esse é o salário médio. Foram consultados 818 salários e eles têm uma confiança muito alta nesse valor. Então o que eu imagino que acontece aqui? Eles não fazem simplesmente a média, mas eles usam uma técnica estatística chamada de bootstrapping para você poder fazer reamostragens com reposição de uma amostra e assim conseguir inferir qual que é a média real da população. Eu tenho quase certeza que eles fazem isso para determinar essa confiança aqui. No gráfico ao lado a gente pode ver que o salário menor que foi informado é de R$ 4.000 e o maior salário informado é de R$ 13.000. E respondendo à pergunta, quanto ganha um cientista de dados, segundo a Glassdoor, o salário médio nacional de um cientista de dados é de R$ 7.469 por mês no Brasil. Você pode filtrar por localização para ver quanto ganha um cientista de dados na sua região. As estimativas de salário têm como base 818 salários enviados de forma sigilosa ao Glassdoor por pessoas com o cargo de cientista de dados. Então a Glassdoor é uma fonte muito legal porque realmente é analisado os salários dos cientistas de dados que usam a plataforma. Então é uma fonte muito legal para consultar essas vagas. Bom, a segunda fonte que eu trouxe é uma pesquisa feita pela Data Hackers. Para quem não conhece, a Data Hackers ela é uma comunidade fundada por brasileiros que recebem cientistas de dados e também aprendizes de ciência de dados para poder ajudar essas pessoas a estudar, tirar dúvidas, manter esse relacionamento mais próximo entre os cientistas de dados e as pessoas que querem seguir essa carreira. Então ela é uma comunidade que junta essas duas pessoas. Em 2019 eles fizeram uma pesquisa perguntando, entre algumas perguntas, quanto era o salário dos cientistas de dados que participavam da comunidade. Eles publicaram esses dados no Kaggle e algumas pessoas analisaram esses dados, fizeram alguns kernels, algumas análises exploratórias. Eu trouxe aqui uma imagem de uma distribuição do número de respondentes pelos salários informados. Então a gente pode ver aqui nesse gráfico que a maioria dos cientistas de dados respondentes, em torno aí de 165 pessoas, ganham entre R$ 4.000 e R$ 6.000 por mês. Depois, em segundo lugar, nós temos pessoas, aí mais ou menos 130, 135 pessoas, informaram que ganham entre R$ 8.000 e R$ 12.000 mensais. Depois nós temos as pessoas que ganham de R$ 6.000 a R$ 8.000, que correspondem aí 130 pessoas mais ou menos. O salário mínimo informado é de menos de R$ 1.000 e o maior salário informado é acima de R$ 25.000. Então essa é uma fonte muito legal porque realmente
faz perguntas para as pessoas que participam dessa comunidade, em sua maioria são cientistas de dados espalhados por todo o Brasil. Então a gente tem uma ideia também em relação a todo o país, não só em concentrações, certo? E a terceira fonte que eu vou trazer aqui para você é uma fonte feita por uma empresa de recrutamento. Essa empresa se chama Intera e eles publicaram uma pesquisa que eles fizeram sobre os salários dos cientistas de dados que eles fizeram recrutamento e ajudaram as empresas a recrutar. E essa pesquisa ela foi vinculada em várias mídias aqui do Brasil há umas 2, 3 semanas atrás. Então, se você procurar por salários de cientistas de dados no Google, você vai ver várias notícias, tanto no G1 quanto em outros portais de notícias, todos eles fazendo referência a essa pesquisa feita pela Intera. Então eu entrei no site da Intera, também acessei o relatório deles, que é esse relatório aqui, que é o Data Report 2021, e aqui dentro eles mostram toda a metodologia deles e também os resultados das pesquisas que foram publicadas nesses veículos de comunicação. Eles usaram 34 empresas, dentre startups em crescimento acelerado e empresas em transformação digital, e mais de 4 mil talentos, dentre analistas, engenheiros, cientistas de dados plenos, sêniores e especialistas. E o legal desse estudo, desse relatório, é que eles fizeram a divisão salarial por nível. Então a gente pode ter uma ideia melhor sobre os níveis, o valor do salário por nível do cientista de dados. Então eles fizeram de duas formas. A primeira forma foi medir a média salarial oferecida pelas empresas. Então eu imagino que todos os clientes que eles tenham, que trabalham para a Intera, que pedem auxílio, contratam os serviços deles para poder contratar cientistas de dados, obviamente, eles perguntam qual é o valor do salário ofertado pela vaga. Então, esse é um ponto, certo? Então, aqui a gente vai ver o resultado dessa pesquisa, ou seja, dos valores salariais ofertados nas vagas pelas empresas. Então, segundo a pesquisa, segundo os resultados, eles dizem que entre 7.416 e 9.750 é a média salarial oferecida para Data Scientist pleno. Entre 9.875 e 13.375 é a média salarial oferecida para um Data Scientist Senior. E entre 18.000 e 22.000 é a média salarial oferecida para Data Scientist Specialist ou Leader. Então essa é uma versão, é uma parte da pesquisa deles. A outra parte é realmente quanto que as pessoas que foram empregadas através do intermédio da Intera receberam de salário efetivamente. Porque, obviamente, entre o que a empresa está ofertando e o que o candidato está procurando, existe uma negociação. Então, é chegado num acordo de qual salário será pago para o candidato. E aí eles mediram essa parte, o quanto realmente está sendo pago para os cientistas de dados que foram contratados por meio dessa empresa de recrutamento, especializada em recrutamento. Então, eles disseram que entre 8.087 e 8.571 é a expectativa salarial média para o Data Scientist pleno. Entre 14.272 e 14.772, a expectativa salarial média para um Data Scientist Senior. E entre 16.625 e 17.125, a expectativa salarial média para um Data Scientist especialista ou líder. E aí eles fizeram um quadro comparativo sobre o que as empresas oferecem e o que realmente é efetivado na contratação. Então, a média salarial oferecida pelas empresas entre 4.416 e 9.750 para um Data Scientist pleno, e o que realmente acontece é o candidato passar a ter um salário entre 8.087 e 8.571 no mesmo nível. Depois, as empresas oferecem para um Data Scientist Senior um salário entre 9.875 e 13.375. Em relação ao que realmente é efetivado, o que realmente os candidatos ganham, é entre 14.274 e 14.772 para o Data Scientist Senior. E por último, as empresas oferecem entre 18.000 e 22.000 para um Data Scientist especialista ou líder e entre 16.625 e 17.125 para um Data Scientist especialista líder, que é o salário efetivamente combinado na contratação. Então a gente vê aqui um comparativo sobre o que realmente acontece em relação ao que é ofertado pelas empresas, certo? Então, dois fatores que eu queria terminar esse vídeo falando para vocês sobre essa expectativa salarial das empresas é o seguinte. Primeiro, que o valor dos salários do cientista de dados ou de qualquer outra profissão depende do modelo de negócio da empresa. Então, existem empresas
que tem uma margem de lucro maior do que outras. Então, por exemplo, empresas financeiras que oferecem produtos financeiros, como empréstimo, seguro, créditos, entre outros, geralmente tem uma margem maior do que empresas de e-commerce e varejo, por exemplo. As margens do e-commerce e varejo são mais apertadas, digamos assim. Depois temos marketplace e saúde, que também tem outros tipos de modelos de negócio. Então, empresas do financeiro provavelmente vão pagar mais do que o e-commerce vão pagar mais do que o marketplace, mas não necessariamente, tem as suas vantagens e desvantagens. Não estou dizendo aqui, esse aqui não é uma ordem de empresa que paga mais, tá? É só modelos de negócio de empresa para poder exemplificar para você no quesito de que empresas que têm modelos de negócio diferentes pagam salários diferentes porque as margens operacionais são diferentes, certo? Outra coisa que influencia muito forte na faixa salarial do cientista de dados é a localização da empresa, não de onde o cientista de dados mora, mas a localização da empresa. Por que isso, Megan? Porque as empresas costumam contratar pessoas para trabalhar nos seus headquarters e geralmente cidades como São Paulo têm um custo de vida muito maior do que, por exemplo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis e Belo Horizonte. Então, para a pessoa morar em São Paulo, o custo de vida é maior, logo os salários são maiores. Mas isso não significa que se você ganhar metade do seu salário em outro estado, você vai ganhando menos, porque o seu custo de vida em outro estado também é menor. Então existe esse fator que é o custo de vida onde a empresa está localizada. Isso tem mudado muito com o home office, porque as empresas nesse momento onde nós não temos leis trabalhistas ainda muito fortes em relação ao teletrabalho, eles são obrigados a pagar o salário da localização da empresa. Então existem muitas pessoas, inclusive na comunidade DS, que ganham salários de São Paulo, morando, por exemplo, em Salvador. Mas isso tende a mudar, você pode ver as últimas notícias nos Estados Unidos dizendo que pessoas que decidirem trabalhar home office 100%, dependendo do raio de distância que eles estão da empresa, vão ter uma redução salarial. O que parece ser bem justo porque o custo é muito menor, certo? Então você mantém a mesma proporção de dinheiro. Então, muito provavelmente, essa lei também vai chegar aqui no Brasil muito em breve. Ou seja, os salários serão reajustados de acordo com a localização do colaborador e não da empresa. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, certo? Bom, então eu queria trazer essas 3 fontes em relação ao salário de um cientista de dados, para vocês analisarem e realmente verem valores que são muito próximos daqueles praticados pelo mercado brasileiro. E dizer também que no próximo episódio, no episódio 4, eu quero trazer um pouquinho sobre a questão de por que as vagas das empresas são tão confusas. Porque quando você olha para os requisitos de uma empresa em relação à ciência de dados é uma coisa, quando você olha para outra empresa é uma coisa completamente diferente. E como que a gente navega e da onde surge toda essa confusão é que eu vou explicar no episódio 4. Bom, muito obrigado por me assistir até aqui. Mais informações sobre ciência de dados tem lá no @Megron, falo diariamente sobre ciência de dados. Tem um blog também, stagedatascience.com, com projetos de portfólio para você aprender ciência de dados. E temos o Telegram, que é praticamente um grupo de estudos para um curso gratuito que eu tenho aqui mesmo no canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo. Te vejo no episódio 4 então. Até!